Olá, crianças! Como é que vocês estão? Estamos aqui para mais uma aula de robótica. E dessa vez você deve estar perguntando por que a gente está vendo a estrutura if-else, tio Gustavo. É simples. Nós vamos comparar agora, em uma aula revisão, as estruturas que a gente viu até agora, ok? Considere essa aula como uma aula bônus, uma aula que a gente vai comparar o que a gente aprendeu, né, sobre as estruturas, sobre os bloquinhos. Ok? Primeira coisa, a gente vai de trás para frente, né? A gente vai aprendendo primeiro sobre a estrutura das opções, né, que é o bloco das opções, que a gente estudou na última aula, né, nas duas últimas aulas, que é o SWOT Case, né, onde a gente tem a opção de escolher várias opções, tá bom? Então o robô ele tem a escolha de várias opções. Comparado com o if-else, o if e o else ele só pode, na sua forma mais simples, né? Ele só consegue fazer com que a gente possa escolher dois caminhos apenas, tá bom? Então a gente usa o if-else, a gente só usa o if-else quando a gente tiver apenas dois caminhos para tomar, né? Um quando for verdadeiro e um quando for falso. Exemplos, tio Gustavo, para a gente entender melhor como é que isso funciona. Vamos lá. Você tem aqui um robô que vai separar as roupas brancas das roupas coloridas. Então o que é que vai acontecer? Quando o robô chegar e perguntar, né, aqui se a roupa é branca, se a roupa for branca, ele vai separar para que não manche, para que não manchar. Okay? Vai colocar em um lugar do lado esquerdo. Se a roupa que chegar não for branca, for falsa, isso quer dizer que a roupa é colorida. E roupas coloridas vai para outro canto, para não manchar as brancas, né? Na hora de estar transportando, solte tinta e manche as roupas brancas e não vai dar para vender. Então a gente tem essas duas opções. Então toda vez que a gente trabalhar com duas opções apenas, né? Ou ele faz isso ou ele faz aquilo, a gente vai usar os bloquinhos if-else. Porém o if-else ele é limitado a as duas opções. Quando a gente tiver mais opções, a gente usa o SWOT Case, ok? Quando tiver várias opções. Agora o robô ele não vai mais dividir as roupas em colorida e branca. Agora ele vai dividir as roupas por cor. Então branco vai para um lado, vermelho vai para outro, preto vai para outro, amarelo vai para outro. Então a gente pode colocar várias cores aqui, várias opções. Então onde o if-else a gente só consegue dividir em apenas duas opções, então um bloquinho de duas opções apenas, tá? Um bloquinho que vai para um lado, um bloquinho que vai para o outro. Já o SWOT Case não. O SWOT Case é o bloquinho que vai separar cada cor por uma cor, né? A gente tem várias opções, a gente pode colocar várias opções. Então, bloquinho da opção, várias opções ele não dá. Por isso que eu dei um apelido a ele de bloquinho da opção, ok? Das opções. E o if-else ele só vai ter duas opções, então a gente é algo bem mais simples, ok? Então toma aí. Então vamos voltar um pouco mais para o início, um pouco mais distante, para a gente relembrar as estruturas de repetição, ok? Enquanto a gente estava vendo as estruturas de decisão, aquelas que vai decidir, né? Posso dizer assim, que são os bloquinhos das escolhas, né? É aquelas que decidem que caminho vai tomar. Se ele vai colocar do lado esquerdo, se for branco, se for colorido do lado direito. Ou, né, se ele vai colocar na gaveta 1, na gaveta 2, na gaveta 3, dependendo da cor. Então vai depender da cor que seja a roupa, ele vai separando por cor. Então a gente tem várias opções. Então tanto o if-else como o SWOT Case, né, que é o bloquinho das opções, eles vão decidir algo, ele vai decidir onde vai colocar. Então eu digo que eles são os bloquinhos das decisões. Então bloquinho das decisões a gente viu agora
dois, if else e o SWOT case, tá? Os bloquinhos da decisão. Só que tem outros bloquinhos que a gente viu, né? Que são os bloquinhos da repetição, aqueles bloquinhos que vão ficar repetindo, né? Que eu costumo dizer que são os blocos do castigo, que ele só pode sair ali com uma determinada, depois de cumprir uma determinada ação, tá bom? Como assim? Na última vez, um pouco mais perto, a gente aprendeu sobre o while e o do while, né? O while e o do while, que são os dois bloquinhos do castigo que a gente aprendeu, não foi isso? Então, o que é que tem de diferente desse bloquinho do castigo o while para o bloquinho do castigo for? Então a gente vai ver exatamente agora. Então o bloquinho do castigo while é um bloquinho onde você vai lhe dar uma condição de saída, tá? Então você vai determinar quando é que ele vai sair. Ele só vai sair quando terminar de sair os pratos. Então o robô vai ficar lá lavando os pratos. Agora, quantos pratos o robô vai lavar? Hein? Não sei quantos pratos tiver. Porque se ele estiver lavando e você terminou de comer, você vai botar o prato na pia. Então não tem como eu dizer quantos pratos vai ter. Então eu coloco o prato na pia, não vou contar os pratos. Uma hora vai ter muito prato, uma hora vai ter pouco prato e ele vai ter que lavar do mesmo jeito. Então o while e o do while são estrutura de repetição, são os bloquinhos do castigo, né? Que vai ficar repetindo. Então os bloquinhos da repetição, o while vai ficar lá até que ele termine a atividade, ok? Então, bloquinho while até terminar a atividade. Não importa quantas vezes ele vai repetir a tarefa. Quantas vezes ele vai varrer a casa? Não sei, até ficar limpo, né? Quantas vezes ele vai passar o pano? Não sei, até ficar limpo. Então, esse é o while. E o bloquinho for, Gustavo? Ele também é um bloquinho do castigo? É. Também é um bloquinho do castigo, também é um bloquinho da repetição, ok? A diferença dele é que ele vai repetir com um número fixo. Como assim, Gustavo? Com um número fixo? A gente não sabe quantos pratos o nosso robô vai lavar com a estrutura while, ok? Com o bloquinho while, a gente não sabe. Mas quando a gente usar o for, a gente vai saber quantas vezes ele vai repetir, tá bom? A gente vai dizer o número de vezes que ele vai repetir aquela tarefa. Então é um castigo programado. É aquele castigo que a gente fala assim: faça 10 vezes isso, pinte 10 paredes, né? Faça 10 tarefas aí, faça 10 questões, um ditado com 10 palavras e você sai do castigo. Pronto, é um castigo desse tipo. É um castigo que você vai ter, né, com um número fixo. A gente vai dizer o número aqui. Ah, Gustavo, e se eu não terminar a atividade em 10 vezes? 10 vezes que eu fizer lá, eu não terminei. Você vai sair do mesmo jeito, tá? Não importa. E se eu terminar antes? Vai ficar fazendo a atividade 10 vezes até terminar. Só pode sair quando terminar 10 vezes. A gente determina o número. Então a diferença do bloquinho de repetição, do bloquinho do castigo for para o bloquinho do castigo while é exatamente essa. Que no bloquinho for a gente diz quantas vezes a gente vai repetir a atividade, tá bom? Do robô. Então o robô ele vai ficar repetindo ali 10 vezes, 50 vezes, vai depender do número que a gente disser. No bloquinho while a gente não sabe quantas vezes ele vai repetir. Ele vai repetir até terminar, né? Se ele terminar com duas repetições, ele está liberado. Se ele terminar com 100 repetições, só vai ser liberado com 100 repetições, tá bom? Então, é isso. Espero que vocês tenham visto a diferença, né? A gente já viu a estrutura for, a gente já viu a estrutura while, né? E o do while. Quando eu falo só while, é porque o do while, ele é idêntico ao while, tá? Ele só diferencia que ele vai começar fazendo para depois verificar, no caso do while, né? O restante é igual. Então, quando eu falo while, serve também para o do while. Então, o while e for são duas estruturas do tipo de repetição, tipo castigo. Já if e else são if, else e SWOT case, né?
são estruturas de decisões. Ele vai decidir onde vai colocar a roupa, por exemplo, no nosso exemplo. Onde é que vai colocar? Onde é que vai ficar as brancas? Onde vão ficar as vermelhas? Onde é que vai ficar as rosas? Amarelo, né? Azul. Onde é que eu vou colocar essas roupas? No caso do if else, a gente só pode ter duas opções, né? O branco colorido, por exemplo. Já o sort case é quando a gente quer separar, né, por cor certinho com várias opções. A gente usa o sort case. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula bônus, né, de revisão sobre o sort case. É isso. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão e até a próxima semana. Fui!